Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo ao Entre Linhas da Fé. Eu sou o Pastor Clayton e esse canal tem como objetivo encontrar nas entrelinhas do texto bíblico respostas para um mundo cada vez mais carente de afeto, de esperança, de solidariedade e de fé. Se porventura essa reflexão abençoar a sua vida, inscreva-se no canal para que toda vez que tiver uma mensagem nova ela possa chegar a você. E compartilhe também com outras pessoas, porque você compartilhando com pelo menos 5 pessoas, o YouTube vai entender que essa reflexão, que esse vídeo é relevante e vai mandar para muito mais gente, o que é muito bom, tá bom? Se você gostar, deixa também aí o teu joinha, vai ser muito importante para o crescimento do canal. Vamos então à leitura? Vamos ao texto? A palavra de Deus diz assim: Depois disso, passou Jesus para a outra margem do mar da Galileia, ou de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Subiu então Jesus à montanha e aí sentou com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe: Onde arranjaremos pão para eles comerem? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um de seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, lhe disse: Há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: Fazei que se acomodem. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram, pois, os homens em número de 5.000 aproximadamente. Tomou então Jesus os pães e, depois de dar graças, distribuiu-os aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, disse Jesus a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados de sobra pelos que se alimentaram. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamavam: Esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo, sozinho, na montanha. Esse é um texto curioso porque muita gente tem grandes dificuldades com essa questão da multiplicação dos pães. E quando eu estava no seminário, um amigo chegou, um colega de seminário, chegou meio que caçoando, dizendo assim para mim: Sabia que a multiplicação dos pães na verdade não aconteceu? Eu falei: É mesmo? Por quê? E eu era muito novo, tinha acabado de chegar no seminário, ele já estava terminando. E eles faziam muito isso com os calouros. E ele disse: Na verdade, não houve multiplicação dos pães. Jesus não fez mágica de fazer de 5 pãezinhos e 2 peixinhos uma quantidade imensa, absurda de alimento para que 5.000 homens, pelo menos 5.000 pessoas, porque mulheres e crianças não eram contados, tá? Então, pelo menos 5.000, 10.000, não sei quantas pessoas tinham ali. Mas 5.000 homens, pelo menos, conseguissem comer e se saciar e sobrar. Ele disse: Não, isso na verdade não aconteceu, não. Eu falei: É mesmo? Não aconteceu? Ele: Não. Essas pessoas, na verdade, tinham pães, elas caminhavam, seguiam Jesus, elas carregavam um embornalzinho, um alforge, uma bolsinha, e tinha ali algumas coisas que essa pessoa ia precisar, e tinha pão. O que aconteceu foi que, simplesmente, chegou um momento em que Jesus percebeu que as pessoas estavam com fome, e aquele menino fez um gesto ali de oferecer os pães e os peixes que tinha, e isso, de algum modo, inspirou todo mundo, mas cada um tirou da sua bolsa o pão que tinha, e essa multiplicação aconteceu, porque todo mundo comeu, foi por isso, mas não aconteceu a multiplicação, não. Eu olhei para aquilo, eu acho que eu já tinha uma cabeça um pouquinho mais voltada para a humanidade do milagre e para o milagre do humano. Naquela época eu disse: Ora, então o milagre é muito maior. E o cara falou: Como assim? Não teve milagre, cara? Não houve milagre. As pessoas já tinham o pão. Elas abriram a própria bolsa, tiraram o pão e todo mundo se saciou. Não teve milagre. Jesus não fez mágica nenhuma com aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Eu falei: Cara, aí é que a mágica é maior. Todo mundo guardando só para si, pensando só em si, e de repente o gesto de um menino, de uma criança, faz com que todo mundo abra e mostre o que tem e divida e usufrua uns com os outros. Você não acha que esse é o grande milagre? E aí o cara falou: aí nem é milagre. Eu falei: então você não sabe o que é milagre. E eu fiquei pensando nessa história, nesse episódio que realmente aconteceu quando eu era seminarista, e vim olhar de novo para essa multiplicação dos pães depois de muitos anos. O texto sagrado conta, mais uma vez mostra Jesus fazendo uma pergunta para a qual ele já tem resposta. Então ele pergunta para Filipe:
como é que nós vamos dar de comer para tanta gente assim? Essas pessoas ficavam andando, seguindo Jesus pelos vilarejos, ouvindo a sua palavra, vendo-o curar pessoas, modificar situações, ensinando acerca do reino de Deus. Essas pessoas queriam ouvi-lo e ele tinha realmente um carisma que fazia com que as pessoas quisessem segui-lo, estar atrás dele, ouvi-lo mais uma vez. E essa multidão o seguia. E vez por outra, essa multidão, é claro, estava com fome, era hora de alimentar-se. E chegou esse momento. Jesus faz a pergunta retórica: como é que nós vamos, Felipe, alimentar todo mundo? E o Felipe fala: nem se a gente tivesse muito dinheiro, a gente conseguiria dar um pedaço de pão para cada um, Senhor, não tem a menor condição. E Jesus, então, sabendo o que faria, ouve dizer de um outro seguidor dele que havia ali um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Olhando para as entrelinhas do texto, eu chego a pensar que esse menino se colocou à disposição. Nós não sabemos a história desse menino, nem o seu nome, nem o que ele fazia ali, se estava com os pais ou se estava sozinho. Mas eu gosto de pensar nas entrelinhas desse texto em uma criança que está seguindo Jesus e encantada com o carisma daquele homem, com a pregação, com a postura, com tudo que ele fazia e era e ensinava. E esse menino, se com os pais, incentivado pelos pais, se sem os pais, de repente, colocando para jogo aquilo que os pais mandaram comprar, mandaram buscar. De repente, esse menino olha e vê que é hora de comer e pega aqueles pães e aqueles peixes e oferece. Esse menino não estava na multidão de gente. Ele tem de ter se destacado de alguma maneira para ser visto por André. Porque muitos homens estavam ali, muitas mulheres, muitas crianças. E de repente André fala: olha, tem aqui um menino. Então me faz pensar nas entrelinhas do texto que alguém muito novo, de muita humildade e com pouca coisa para oferecer, se destaca da multidão e oferece para Jesus e os seus discípulos alimento, pelo menos para que eles comessem. Jesus e os discípulos. Já parou para pensar? Não dava para fazer muita coisa e o menino não estava contando com um milagre. O menino oferece, provavelmente: olha, eu gostaria de continuar ouvindo o Senhor, ou eu e minha família gostaríamos de continuar. O Senhor deve estar com fome com os discípulos do Senhor. A gente depois dá um jeito, mas alimentem-se e depois continue a ensinar. Eu fico pensando nessa possibilidade que as entrelinhas do texto nos oferecem. Porque esse menino foi visto em destaque por André. André olhou e falou: olha, tem aqui um menino. Quer dizer, ele sai do meio da multidão e oferece 5 pães e 2 peixes. E ele não sabe o que Jesus vai fazer, ele não tem na cabeça que Jesus poderia fazer aquilo, seria a primeira multiplicação dos pães. E eu fico pensando que estamos todos nós numa grande multidão. E a palavra de Deus, ela está posta. E a postura de Jesus, os atos e todos os seus ensinamentos, todas as quebras de assimetria social que ele ensina, tudo isso está posto. Mas é preciso que alguém, num gesto de solidariedade, mesmo que seja alguém muito humilde e com pouco a oferecer, se destaque dessa multidão e ofereça o pouco que tem. Porque com certeza muita coisa há de ser feita. Não que o menino esperasse uma multiplicação, mas o menino esperava ouvir mais. O menino esperava ver mais gente sendo curada, ver mais vidas, mais situações sendo transformadas. E aí eu gosto de pensar nessas entrelinhas de alguém que faz esse gesto. E então Jesus pega aquilo e ainda ouve uma frase bem provocadora. Mas o que é só isso para tanta gente? Um dos discípulos fala: o que é só isso? 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus diz: coloca o povo para se assentar, acomodem o povo. E as pessoas se assentaram, tinha muita grama naquele lugar. E Jesus então orou, abençoou aquele pão, aqueles pães e aqueles peixinhos e começou a distribuir. Os discípulos começaram a distribuir. E distribuíam, e as pessoas iam comendo. E o milagre só parou quando todo mundo se saciou. E ainda assim se saciou a ponto de deixar restos, eles juntaram o resto, para não ter desperdício. Eu gostaria de contar um episódio. Algumas pessoas se tornam muito céticas na caminhada humana. Deixam de acreditar que algum sinal, que algo transcendental, que algo milagroso possa acontecer. Mas eu queria contar uma experiência. Anos atrás eu era saindo da adolescência, entrando na juventude, acho que uns 18 anos de idade, e com um irmão um pouco mais novo. Nós morávamos numa casa que no interior de São Paulo chama de edícula. É uma casa de fundo, em que tem 3 cômodos ali, uma cozinha, uma sala,
e um quartinho, às vezes nem 3, às vezes 2, e um banheirinho junto a uma área, e nós morávamos ali. E eu e meu irmão havíamos saído do orfanato, e morando naquela situação de bastante simplicidade, um dia ficamos desempregados os dois. E isso raramente acontecia. O que acontecia sempre de um ficar desempregado e o outro segurar as pontas da casa. E quando não era o outro, era o um. Então sempre tinha alguém trabalhando quando o outro estava desempregado. Mas aconteceu num momento em que os dois ficaram desempregados. E as coisas começaram a acabar em casa. E coisas da cesta básica que a gente ganhava nos antigos empregos. E um dia, quando estava quase tudo chegando ao fim mesmo, de uma forma muito bonita, um pastor auxiliar, não era nem um pastor titular, era um pastor auxiliar de uma igreja em que a gente frequentava. Ele veio à nossa casa e sem nenhum constrangimento, foi muito rápido. Ele falou, olha, trouxe isso aqui rapidinho, eu tenho uma coisa para fazer. E deixou uma cesta básica lá em casa. E ele não nos constrangeu, não deu tempo de passar vergonha, porque nós passaríamos vergonha daquilo, dois jovens precisando de uma ajuda, assim, de uma cesta básica. Mas não houve constrangimento, não deu tempo de passar vergonha, porque ele demorou, assim, 30 segundos. Pastor Gilberto. Hoje ele é pastor em Uberlândia. E ele foi embora, deixou essa cesta básica, e nós começamos a comer dessa cesta básica com o passar dos dias. E eu e meu irmão estávamos naquilo que a gente brincava no interior de São Paulo, de fome do 15, que dizem que quando o menino tem entre 15 e 18, 19 anos, ele come, assim, que parece que a barriga é um saco sem fundo. A gente comia muito. E a cesta básica tinha vindo nela 2 pacotes de 5 quilos de arroz, cada pacote. E nós começamos a comer. E nós comíamos esses 2 pacotes em um mês, até em menos naquela época, que era uma pratada de arroz mesmo. A gente comia só arroz, feijão, quando tinha alguma carne, era um ovo, alguma coisa assim, a gente tinha uma vida simples demais. Mas arroz e feijão sempre tinha, e uma montanha no prato de cada um daqueles 2 meninos que comiam demais. E aí nós começamos a comer daquele arroz. Aquela lata, sabe aquela lata que tem muito na tradição interior, né? No interior do Brasil as pessoas têm latas, e dentro de uma vai arroz, da outra feijão, açúcar, sal, vários tamanhos das latas, e a maior sempre é de arroz. Arroz e açúcar eles ficam em latas grandes. E nós tínhamos uma latona. E eu e meu irmão começamos a tirar dessa latona o arroz. E começamos a todo dia fazer arroz, ia comer. E a gente não arrumava emprego. Não arrumava emprego nenhum dos dois. 15 dias, 20 dias, um mês, 45 dias, 2 meses. E o tempo foi passando e a gente não arrumava emprego. E todo dia a gente ia na lata, tirava arroz e fazia o arroz. E aí, um tempo depois, nós olhamos um para o outro e falamos o seguinte: cara, há quanto tempo a gente está desempregado? Sei lá, mais de 2 meses, quase 3 meses. Por quê? Você notou que quando a gente estava trabalhando, a gente acabava com 2 pacotes de arroz, às vezes em menos de um mês? Sim, notei. Você reparou que o arroz não acabou? Vamos lá ver? Vamos. Corremos os dois, abrimos a lata. Estava vazia. A lata estava vazia. Eu acho que eu nunca contei isso para ninguém, mas eu gosto de pensar que alguém vai dizer, esse cara é um estudioso e tal, e pode acreditar só naquilo que a ciência pode provar, mas vez por outra Deus surpreende e milagres acontecem sim. E esse menino então oferecer esses pães, esses peixes, não para que Jesus multiplicasse, ele não esperava isso, mas para que Jesus e seus discípulos se alimentassem e ele pudesse ter mais de ensino, pudesse ver mais de Jesus, ouvir mais, aprender mais, receber mais de Jesus. Aqueles homens foram alimentados, homens, mulheres, crianças, e se alguém falar, não foi uma mágica, as pessoas abriram as suas bolsas e tiraram o pão, então o milagre é ainda maior, porque o gesto de um menino fez com que todos os corações se quebrassem, e o egoísmo de ter o pão só para si se torna algo solidário, se torna algo comunitário, e todo mundo tira o seu pão da bolsa e todo mundo come junto, e vê que juntos é mais do que um pão que só alimenta uma família, mas muito pão para fazer sobrar, para fazer ter aos montes para todo mundo poder comer. Então, olhando para esse texto, a gente aprende algumas coisas muito importantes. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto
é que Jesus está sempre preocupado com as necessidades das pessoas. Ele sempre estará preocupado com as necessidades das pessoas. Em segundo lugar, é que é preciso que Jesus use pessoas para fazer o que ele quer fazer. É preciso que alguém, mesmo que humilde, mesmo que pequenino, mesmo que criança, mesmo que pobre, mesmo que com pouco, alguém saia da multidão, tome um destaque e ofereça o pouco que tem. Ainda que não espere milagre desse pouco. Apesar de que esse menino esperava milagre, sim. Porque deveria ser milagroso poder ouvir Jesus pregar, ensinar e curar as pessoas, modificar a história das pessoas. Então, é preciso que essa pessoa pequena, que essa pessoa simples, é preciso que alguém se destaque da multidão e ofereça o pouco que tem. Também é preciso que as pessoas saibam que o milagre de Deus só acaba quando todo mundo está saciado, todos os que querem dele receber não vão sair de perto antes de estarem completamente saciados. E que não é preciso, não se deve desperdiçar. Recolha tudo, porque uma hora vai ter mais gente para comer, uma hora vai ter de comer de novo. O desperdício não é algo legal. E ainda que o milagre não seja a multiplicação, que seja a transformação completa dos corações. Porque o que esse texto me ensina nas entrelinhas, e que eu sempre gostei de viver, é que é muito mais bonito quando a gente enxerga o humano no milagre e o milagre no humano. Se essa reflexão abençoa a sua vida, inscreva-se aqui no canal, porque aí quando tiver uma nova mensagem, ela vai chegar para você. E também compartilhe com outras pessoas. Quando você compartilha essa mensagem com pelo menos 5 pessoas, o YouTube entende que essa mensagem é relevante e ele mesmo manda para muitas outras pessoas. Isso é muito bom. E se você gostou, deixa aí o seu joinha, tá? E isso vai ajudar bastante o trabalho da gente que está só começando. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até a próxima.